Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. Hoje, porque está Portugal a falhar no combate à violência doméstica. Uma criança de 4 anos foi assassinada em Santarém. O pai da menor atirou-se de um 8º andar com a filha ao colo após uma discussão com a companheira. Esta é já a 4ª criança morta num quadro de violência doméstica, só este ano que ainda vai a meio. Apesar das sucessivas campanhas de sensibilização e de uma legislação considerada vanguardista, Portugal continua a falhar no tempo de resposta às vítimas de violência doméstica. O cenário é recorrente. Denúncias esbarram numa justiça morosa, com inquéritos longos e decisões que podem tardar anos. E esta justiça tardia não é apenas uma questão de calendário. Para quem vive sob ameaça, o tempo da justiça raramente coincide com o tempo necessário para uma saída em segurança. Temos visto nos últimos dias casos que mostram que, apesar das denúncias, nem sempre as vítimas conseguem a proteção de que precisam. A falta de articulação entre as autoridades e a aplicação predominante de penas suspensas alimentam uma sensação e um sentimento de impunidade que, no limite, desencoraja a denúncia e deixa as vítimas numa situação de vulnerabilidade acrescida. Neste P24, olhamos para o flagelo da violência doméstica e, para nos ajudar a perceber este fenómeno, falo com a investigadora do SISC Nova da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Elizabeth Brasil. A investigadora encontra-se a desenvolver a tese de doutoramento com o título A Percepção do Impacto das Políticas Públicas na área da violência doméstica em Portugal. Viva Elizabeth. Olá. P24, o seu dia começa aqui e começa já. Depois disto. Elizabeth, temos assistido a um conjunto de casos de violência doméstica em que, apesar de haver denúncias por parte das vítimas, denúncias prévias, o Estado tarda a atuar. Isto é normal? No nosso sistema parece normal, sim. Nós temos períodos de inquérito muito longos, temos muitas vezes memórias futuras e, portanto, as declarações das vítimas até para memória futura ainda tarde, e temos decisões que demoram anos a ocorrer. Portanto, sim, nós temos uma morosidade da justiça. Para além disso, nós temos na violência doméstica uma área cível e uma área penal que não cruzam entre si e, portanto, muitas vezes temos decisões até contraditórias das duas instâncias, cível e penal, e com tempos também diferentes. De qualquer forma, por muito rápido que possa ocorrer para a justiça, ele é sempre tarde para as vítimas porque não está no seu tempo de atuação. E por isso sim, temos uma justiça tardia, o que significa que muitas vezes para as próprias vítimas há um sentimento de injustiça ou de não justiça. Isto também, de certa maneira, leva a que, por vezes, as vítimas sintam que não vale a pena apresentar queixa porque a sua voz acaba por não ser ouvida no devido tempo. Há essa perspectiva ou nem por isso? Sim, há essa percepção e nós na FEM, nas Feministas em Movimento, na estrutura de atendimento, na Lisboa Mais Igualdade, nós temos exatamente essa noção. Muitas vezes são pessoas que até em situações e episódios anteriores já recorreram ao sistema judicial, já recorreram enfim, aos tribunais, tiveram processos que foram longos, tardios e, portanto, percebendo também que muitos deles são enfim, o crime de violência doméstica é um crime muito específico, em termos de prova também com dificuldades, em termos de materialização de prova, pelo menos na forma como está a ser gerida esta prova, que é muito focada na vítima e na capacidade que ela tem de trazer e carregar provas ao processo, e muitas vezes são arquivados, outras vezes entram em suspensão provisória, e as condenações, quando existem, são quase todas com penas suspensas na sua execução. Portanto, dá aqui um sentimento
de impunidade, e essa impunidade faz com que também as vítimas entendam que talvez não valha a pena tanto esforço, tanta demanda que o próprio processo é exigente para as vítimas. Muitas vezes também, e sabemos, quer a academia, quer a prática nos diz que às vezes uma denúncia pode fazer aumentar o risco a que a vítima está exposta, e portanto muitas das vezes as vítimas entendem que não recorrer ao sistema é aquilo que melhor as protege em termos psicológicos, mas até de revanche dos próprios agressores. O que é que Portugal devia estar a fazer neste momento para proteger estas vítimas e não está a fazer? Nós precisamos de uma atuação mais célere. Portugal tem um manual de atuação de 72 horas que, na esmagadora maioria das vezes, não o cumpre. Portugal tem uma legislação que possibilita o julgamento sumário, o que também não utiliza. Portugal e os vários governos têm vindo a dizer, e hoje é quase vox populi dizer que quem deve sair da residência é a pessoa agressora e não a vítima, mas na prática continuamos a não fazê-lo. As medidas de coação às pessoas agressoras são morosas e não são em número tão grande como, por exemplo, o número de pessoas que está acolhida em casa-abrigo. Nós precisamos mudar tudo isso. Claro que precisamos também de estratégias de prevenção, de maior qualificação e formação de profissionais, também das magistraturas, de continuar a formação de polícias, e precisamos de polícias não só formadas, mas que tenham uma continuidade na sua atuação e não que uma esquadra esteja sempre nesta área em concreto a ver os seus quadros ao mudarem, não é? A cada ciclo de formação. Portanto, precisamos de dar também esta tónica às vítimas, não é dizer só que denunciem. Nós temos investido muito em campanhas de denúncia e apelar à denúncia por parte das vítimas, também de familiares, pessoas amigas, vizinhos, uma vez que se trata de um crime que tem uma natureza pública, mas muitas vezes as vítimas dizem: eu denunciei, mas eu não vejo as repercussões e as mais-valias que, enfim, estão faladas em termos daquilo que é a evolução jurídico-penal. De qualquer forma, é verdade que temos evoluído imenso. E a própria resposta social é suficiente? Ou seja, muitas das vezes as vítimas acabam por estar numa situação de dependência do seu parceiro, não denunciar ou não ter sequer capacidade, por exemplo, de sair de casa ou de arranjar uma solução alternativa porque não há uma resposta social. E isso também é uma falha do sistema. Sim, em termos de respostas sociais, nós temos respostas especializadas para vítimas de violência doméstica, que sejam mulheres, crianças, homens, e o que nós temos são acolhimentos de emergência, casas-abrigo, e temos... Em número suficiente, Elizabeth, só para termos essa noção? Sabe, eu diria que sim. Mas Isso é um bom sinal. eu digo que sim, porque a minha perspectiva é que nós não podemos continuar a aumentar acolhimento. Porque quando o sistema está a aumentar acolhimento, ele está a desistir de uma intervenção mais forte a nível da porta de entrada. E, portanto, o que me parece é que o sistema que reforça acolhimento está a empurrar as vítimas para fora das suas casas. E, nesse sentido, eu digo que não precisamos de muito mais acolhimento, mas precisamos de aplicação de medidas de coação, de afastamento, de proibição de contacto, que as vítimas fiquem na habitação e que as pessoas agressoras saiam da habitação. Precisamos de uma celeridade processual na aplicação destas medidas, e que a pessoa agressora, que os agressores sintam que este crime é realmente um crime que a nossa sociedade não aceita. Portanto, precisa de sentir a responsabilidade e ser responsabilizado imediatamente ou o mais rapidamente possível da sua ação criminosa. E, portanto, creio que ainda temos uma tolerância social. Nós vivemos muito tempo de naturalização da violência, de uma normalização das condutas violentas, em particular em espaços de família e de intimidade, e nós precisamos
reverter tudo isto e, portanto, empurrar vítimas para acolhimento, para longe das suas famílias, das suas zonas de origem, das suas redes sociais de suporte, das suas habitações, é revitimizar. Acaba por ser isto, revitimizar. Claro que precisamos de casas-abrigo e precisamos de acolhimentos de emergência, mas creio que precisamos reforçar as medidas de coação, a celeridade do inquérito, a celeridade dos julgamentos, os programas de prevenção para agressores de violência doméstica. Portanto, precisamos de dar outros sinais às vítimas, que não seja só o aumento do acolhimento, significando isso que estamos a dar um sentido que tem que sair você é que tem que sair. Portanto, creio que temos políticas públicas há tempo demais e uma maturidade do nosso sistema que nos impele a esta ação. E, portanto, responsabilização dos agressores, as vítimas nas suas casas, as suas crianças e as pessoas agressoras, os agressores fora da residência. Todos nós conhecemos aquele ditado popular de que entre marido e mulher não se mete a colher e, portanto, isto são coisas que estão entranhadas na população portuguesa há muito tempo e que não deviam estar. Elizabeth, deixa-me perguntar-lhe o que é que outros países do mundo estão a fazer no combate a esta violência de género e que bons exemplos é que nós devíamos seguir? Portugal tem sido muito bom na previsão. Em termos legislativos, temos até legislação vanguardista. A nossa questão está na aplicação desta legislação. Nós temos seguido, Portugal é sempre um bom aluno, não é? É sempre um bom aluno. Nós temos uma estratégia europeia para a igualdade e não discriminação. Portugal replicou em termos nacionais e temos uma estratégia nacional para a igualdade e não discriminação, que termina já em 2030. O que tem acontecido é que não conseguimos alcançar os objetivos a que nos propomos, ficando sempre de fora muita coisa. Nós não estamos a trabalhar em termos de redes de forma articulada e este é algo que nós precisamos avançar. Nós não temos uma ideia e um trabalho e uma lógica de trabalho contínuo em rede, de forma integrada e em parceria. Nós situamos-nos muito nas pessoas, naquela pessoa, daquele serviço, numa determinada entidade. Se essa pessoa se vai embora, não há uma cultura de trabalho em parceria, portanto, perde-se e recomeça-se. Precisamos de aprender isto, não é? De aprender que as pessoas são muito importantes, com certeza, mas que para além das pessoas precisamos de uma cultura de trabalho em rede, em parceria, em prol dos direitos das mulheres, das crianças, dos direitos humanos. Precisamos, com certeza, de manter campanhas, como temos feito, mas temos que apostar na prevenção primária e esta tem sido, outros países têm avançado em termos de prevenção primária e nós temos ficado um pouco para trás. Portanto, nós precisamos das questões da igualdade de género, das questões da prevenção da violência contra as mulheres, da violência doméstica, nos nossos cotidianos, nas nossas escolas, nas nossas creches, nos nossos infantários, o mais cedo possível, claro, de forma ajustada às idades, mas precisamos trabalhar muito cedo. Aquilo que temos verificado é que a violência no namoro tem subido, não é? Nós estamos com números brutais em termos de violência no namoro. Os dados indicam que 1/4 dos namoros vivem também situações de violência e, portanto, precisamos muito de uma prevenção primária. Temos estado a trabalhar muito na secundária e na terciária, ou seja, a remediar e a tratar, a dar apoio, mas não temos sido capazes de reverter os números dramáticos da violência doméstica, que é, dentro da criminalidade contra as pessoas, o crime mais reportado em Portugal. Elizabeth, muito obrigado, foi um prazer ter falado consigo. Eu é que lhe agradeço, foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Não 1, não 2, não 3, nem sequer 4. Foram 5. 5 golos contra o Uzbequistão, que dão um pontapé na crise da seleção nacional. Ronaldo marcou 2 e, pelo menos por agora, mete de parte as dúvidas sobre a continuidade como opção principal de Roberto Martínez. Ontem, o nosso enviado especial ao Mundial, o jornalista Diogo Cardoso Oliveira, deu-lhe um sólido 8 em 10. Nada mal para o capitão da seleção nacional. Já agora,
quer saber as notas do Diogo para os outros jogadores, esqueça, eu não lhe vou dar mais spoilers. É ir a público.pt e está lá tudo. Da minha parte é tudo por hoje. Fica feito o convite, público.pt. Aquele abraço e até amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.